Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém, gente. Eu estou muito feliz, estou muito emocionado, né? Como a Júlia falou. A gente chegou ontem e a primeira coisa que eu queria fazer era vir para cá direto. Eu estou em casa, né? Vocês são minha família. Eu estava com muita saudade. A gente ficou um ano fora aí e a gente vai ficar pouco tempo aqui, mas de falar assim, eu já fico com vontade de chorar porque eu me sinto participante, né, do que vocês têm vivido aqui. Nós temos sido abençoados mesmo de longe, e para sempre eu vou ser um filho dessa casa, desse lugar, eu e a minha esposa. Então eu quero agradecer muito a vocês, as orações, o carinho, né, a vocês receberem a gente com tanto amor. Isso é muito, muito, muito importante para nós. Vocês têm um lugar no nosso coração que eu não sei se a gente consegue explicar para vocês, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração os nossos pastores, com certeza também, que têm nos coberto, e mesmo de longe eles continuam nos mentoreando, nos cobrindo em oração, sonhando junto com a gente. Então é um privilégio, eu estou muito feliz, eu estou emocionado. Eu falei para o Rafa, né, a gente estava conversando, eu falei, poxa Rafa, eu queria ir para sentar lá, eu e a Júlia, a gente estava na expectativa também, mas é um privilégio, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês. A pastora Sônia falou para eu ficar à vontade, então eu vou ficar à vontade. Enquanto eu orava por esse tempo, né, antes da gente entrar no momento de palavra, enquanto eu orava, o Senhor me deu uma visão com a nossa igreja. E eu queria que você realmente escutasse isso de ouvidos abertos, né, e de olhos abertos também, atentos para que o Espírito Santo está falando. Mas eu vi um jardineiro entrando pelas portas da igreja, e era visível, assim, eu via Jesus, né, como um jardineiro, ele entrava, ele passeava na igreja, e tinham algumas plantas que estavam crescendo rápido demais, ou algumas coisas que estavam sufocando outras, né? Eu vi uma mistura de algumas coisas no meio daquilo que é do Senhor mesmo. E o Senhor me mostrava que é a vida de alguns de nós aqui, né? E que o que eu enxerguei, o que eu queria que você entendesse primeiramente é que todo mundo, como cristão, nós vivemos em constante poda. Isso é uma expressão de amor de Jesus. Então não é algo para trazer medo nem repreensão, mas é uma expressão de amor. A palavra de Deus diz que um pai que ama, ele disciplina. Então eu vi Jesus entrando e ele podando, né, a nossa casa, a vida de alguns de nós. E eu via algumas perdas que a gente vai passar, dor, eu vi um pouco de sofrimento e até mesmo escolhas que não faziam sentido para alguns de nós escolherem. Eu via Jesus falando, né, não é para entrar por qualquer porta aberta, não é para repetir qualquer coisa que você está ouvindo, mas eu via o cuidado de Deus com essa poda. E diante do jardineiro, você pode optar permanecer plantado e passar por esse tempo de poda, ou se arrancar e ir para onde você quiser, talvez não precisar ser podado. Mas quando Deus criou o mundo, Ele criou a partir de um jardim. E para que um jardim exista, esse jardim precisa ser cuidado, ele precisa ser podado, né? Uma floresta cresce de maneira selvagem. Não tem ninguém ali, não tem ninguém observando, não tem ninguém cuidando, não tem ninguém atento aos detalhes. E por causa disso, uma floresta, muitos dos frutos acabam se perdendo lá no meio, porque não tem como nem chegar lá, né? E que nós não sejamos uma floresta, que nós possamos ser esse jardim. Então eu enxergo uma estação de poda. E eu quero te encorajar a você abraçar isso. É algo para todos. Se você está pensando em outra pessoa, eu estou falando com você. E que você esteja aberto mesmo ao que o Espírito Santo quer fazer. E eu queria ler Hebreus capítulo 12, o versículo 14, né, que foi o que o Senhor trouxe ali, alguns versículos aqui de Hebreus, a partir do 14, que diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quiser dar a bênção,
foi rejeitado e não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Então existe aí um convite da parte do Senhor para todos nós, para a gente viver essa poda que é muito importante. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos comigo? Espírito Santo, nós te agradecemos. Jesus, Tu és tão bom. Nós te agradecemos. Nós não teríamos palavras ou canções para poder te agradecer, Jesus. A tua bondade ela vai além daquilo que é tangível. A sua bondade vai além do que os nossos olhos enxergam. A sua bondade vai além de diagnósticos não mudados, de situação não resolvida. A tua bondade é eterna, ela nos persegue. Jesus, Tu és tão bom, Tu és tão bom. Nós te agradecemos. A Tua palavra diz para nós entrarmos na Tua presença com gratidão, então nós viemos com o coração grato, não pedindo, Senhor, mas com gratidão. Nós somos gratos, nós queremos entrar com gratidão, com ações de graças, nós temos muitos motivos para Te agradecer. Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Espírito Santo, eu oro, como a pastora Sônia profetizou aqui, e ela orou também, para que Jesus possa passear aqui entre nós, para que haja uma atmosfera de amor, e não uma atmosfera de medo, para que não haja amargura, Pai, mas para que o Senhor possa realmente arrancar aquilo que precisa ser tirado de nós, para que nós possamos contemplar a Tua face e viver em direção àquilo que o Senhor quer que nós vivamos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, eu queria, antes de compartilhar também, só falar um pouco para vocês, né, como minha família, o que a gente tem vivido. Então, aconteceu tudo muito rápido no final de 2021, mas Deus nos direcionou a voltarmos para os Estados Unidos. Então, nós estamos morando na cidade que nós morávamos antes, né, se você conhece um pouco a nossa história, em Tulsa, lá em Oklahoma. Eu estou fazendo um mestrado, também trabalho para uma universidade cristã, é uma universidade que ela é muito ativa, né, com aquilo que tem acontecido no reino de Deus na terra, e nós temos vivido então uma experiência muito profunda com o Senhor, um tempo de muita cura, de muita poda também, né, e nós temos então desfrutado de um tempo de muita solidão, muita dificuldade, muitos desafios, mas que nós temos visto realmente a fidelidade do Senhor na nossa vida, né? Então a gente não compartilha muito, né? A gente realmente tem entendido da parte do Senhor algo especial sobre o silêncio, né? É algo que o Senhor tem direcionado a nós também. Então, mas eu queria contar para vocês saberem, né? Se alguém perguntar, cadê o irmão de vocês? Vocês sabem onde a gente está, o que está acontecendo com a gente lá. Mas queridos, nós temos sentido essa transição dentro do reino de Deus. Está acontecendo algo, nós estamos vivendo um momento de transição, um momento onde aquilo que nos alimentava antes não está mais nos alimentando, aquelas roupas que nós podíamos usar antes, elas não servem mais, as estruturas que nós tínhamos, elas não estão mais funcionando, né? O tanque de Bethesda, né, a estrutura que funcionava, muitos momentos a gente está tão focado na estrutura, esperando o agitar das águas, e Jesus está passando do nosso lado, fazendo algo diferente. Então nós temos sentido, identificado essa transição, essa mudança, e eu acho que a dificuldade é que, né, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo no início da igreja primitiva, quando Deus quer fazer algo, Ele começa a revelar isso a algumas pessoas, essas pessoas ou essas igrejas, elas estão na ponta de uma flecha. Então elas vão ser pioneiras, elas vão desbravar, elas vão abrir o caminho. Então não necessariamente isso significa que todo mundo está entendendo o que está acontecendo e todo mundo está indo na mesma direção. E tem uma passagem na Bíblia que Deus estava falando comigo, e eu acredito que é bem pertinente aquilo que o Senhor está falando, que é em João no capítulo 6. Eu vou dar um resumo para você do que tinha acontecido. Jesus, ele veio para a terra, nasceu, foi batizado, e ele estava já no início do seu ministério, na região da Galileia, e então João capítulo 6 nos conta a história da multiplicação dos pães e dos peixes, né, que Jesus alimenta a multidão, ele traz um milagre, e a Bíblia diz ali, no versículo 15 do capítulo 6, diz assim: depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes que as pessoas comeram, elas estavam olhando para Jesus, e aí olha o que diz aqui no versículo 15: percebendo então Jesus que essas pessoas estavam prestes a vir levá-lo à força para proclamarem ele rei, Jesus retirou-se sozinho para o monte. Então o que aconteceu aqui? Jesus alimentou as pessoas gostaram de ser alimentadas e queriam fazer Jesus rei. Não só fazer Jesus rei, mas elas queriam forçar a Jesus
a ser rei. E a gente vê então nesses seguidores de Jesus, muitos dos seguidores de Jesus que tinham um zelo errado, né? Numa tentativa de honrar a Jesus, eles queriam então impor e forçar Jesus a um reinado sem entender o que Jesus queria fazer. E sabe qual que é o problema da gente não entender a natureza do reino de Cristo? Se você confunde a natureza do reino de Cristo, que não é terrena, ela é espiritual, se você não entende isso claramente, você vai tentar estender o reino de Deus com o método errado. Você vai forçar um reino que Jesus não veio para estabelecer. E era isso que as pessoas queriam. O que elas queriam? A liberdade de Roma, porque Roma estava oprimindo o povo, e eles queriam ser livres, então eles queriam uma liberdade terrena, e eles queriam também um rei que alimentasse eles. Poxa, esse cara veio, nos alimentou, nos deu pão, é isso que a gente vai querer. Então eles estavam querendo trazer uma justiça, né, própria, um reinado natural para um rei que nunca veio reinar naturalmente. Jesus precisa que a igreja entenda qual é a natureza do seu reino. Se a gente não entender, enquanto nós não entendermos a natureza do reino de Jesus, do reino de Deus, nós vamos estender o reino errado. Mais uma coisa, a gente está falando de uma multidão de milhares de pessoas. Todas essas milhares de pessoas estavam afirmando a mesma coisa: vamos fazer Jesus rei, porque ele nos alimentou. Não é porque a maioria está dizendo algo em nome de Deus, que é aquilo que Jesus quer fazer na terra. E é para onde que Jesus vai no meio de tudo isso? Ele se retira. Jesus vai para um lugar de solidão com o Pai. Ele vai buscar um alimento que é o que de fato alimentava ele. Ele vai falar isso para os seus discípulos. A gente não tem tempo de ler o capítulo 6 inteiro, mas o que acontece? Então Jesus sai, vai para um outro lado lá do mar que ele estava, e as pessoas seguem ele, elas descobrem que ele está lá. Então no dia seguinte aquela mesma multidão está lá de novo. E quando eles chegam perto de Jesus, né, e eles perguntam: Jesus, quando é que tu chegou aqui? Aí no versículo 16, olha o que diz: em verdade eu vos afirmo, que vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Versículo 27, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo, e esse selo é o Espírito Santo sobre ele. Jesus está expondo a motivação daquelas pessoas, que talvez seja a nossa aqui. Se for, está tudo bem, esse é o melhor lugar para você estar, mas deixa Jesus te transformar. São pessoas que buscam algo tangível, que estão focadas, né, nos sinais. Então elas querem os dons, elas querem o agir, elas querem o pão. Mas deixa eu te falar uma coisa: a única recompensa que você vai ter por seguir Jesus é a presença dele. Ah, mas Jesus quer o nosso melhor. O que é o nosso melhor aos nossos olhos e aos olhos de Jesus? Todos os apóstolos da igreja primitiva morreram pobres, nus, crucificados, traídos pelos amigos, muitas vezes por irmãos que eram parceiros de ministério. Que Jesus é esse então, que ele começa a igreja dessa forma, mas hoje ele quer trazer o conforto para a gente, como o seu corpo. Ah, eu quero um Jesus que vai me alimentar e que vai melhorar a economia e que ele vai melhorar. Eu não estou falando que essas são coisas ruins para a gente orar, para a gente pedir, para a gente desejar, e como cidadãos também poder proporcionar isso para o nosso país. Mas o que eu estou te dizendo é que essa não é a natureza do reino de Jesus. E a gente deve buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, que não é isso. Não é sobre isso. A gente precisa trocar o mecanismo ou como a gente está interpretando aquilo que está acontecendo na terra. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais, senão a gente vai entrar nesse estado de dormência. Essa dormência, né, que Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração estavam prestes a experimentar algo, mas eles estavam dormindo. A dormência que Eutico, ouvindo o apóstolo Paulo pregar, né, ele dorme, cai da sacada e morre. É um sono que ele vai produzir a morte. É um sono, né? Porque não existe a fome, porque a fome é um sinal de que você está vivo.
E quando não tem fome pela presença de Deus, quando não tem fome pelo reino espiritual, nós estamos mortos. Quando Jesus ressuscita as pessoas, quando você vê na palavra, muitos momentos ele vai dizer, agora dá alguma coisa para ele comer, porque ele está vivo, e quem está vivo tem fome. Estar vivo espiritualmente é ter fome da presença de Deus. E a presença de Deus, ela não precisa de um grupo de louvor, a presença de Deus não precisa de um supernome, de um preletor. A presença de Deus não precisa que venha alguém, não, a presença de Deus, ela está no seu quarto. A presença de Deus, ela te encontra, ela te envolve quando você está se alimentando da palavra de Deus, porque quem ouve a palavra de Deus tem fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está se perguntando por que você não tem fome de Deus, por que você está aqui, e todo o apelo você está pedindo, Deus, eu quero um ministério, Deus, eu quero isso. Por que você não está satisfeito com a presença de Deus? Porque está faltando a Bíblia, está faltando a palavra revelada. O povo está pedindo maná, Jesus vai falar, eu sou o pão da vida. Jesus é superior ao maná. A presença de Deus, ela precisa ser suficiente para nós. A gente não vai aguentar, gente, fazer estruturas, fazer as coisas, daqui a pouco vai pendurar, sei lá, um palhaço, alguma coisa que a gente vai fazendo as coisas tentando, a gente não vai aguentar. Onde que a gente vai parar como igreja? Uma igreja que tem tudo bonitinho aqui dentro, mas como sociedade, como corpo de Cristo, estamos podres por dentro. Jesus está voltando para uma noiva sem rugas, sem máculas. Jesus, ele vai chegar e ele quer encontrar essa noiva que está preparada. É uma noiva que a cada momento que está à mesa para compartilhar da ceia de Jesus, como diz em Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, cada vez que você se alimenta da ceia do Senhor, você está proclamando o retorno de Jesus. É uma revelação de que não é para você ser perdoado ou ser limpado simplesmente, mas você está anunciando a volta de Jesus, como a minha esposa falou aqui hoje. Você, o seu corpo, ele é um templo do Espírito e é um lugar onde Deus encontra descanso. Será que Deus tem descanso no seu corpo? Ou será que o pecado, a raiz de amargura, as ofensas, elas não permitem que Deus descanse em você como templo? Será que Deus vai encontrar alguém na terra para que Ele possa habitar? Para que Ele possa descansar? Ou será que constantemente, Deus, Ele vai estar tentando encontrar esse lugar de habitação, mas nós estamos envolvidos em pecado, envolvidos nas coisas da vida? Continuando no capítulo 6, então Jesus, ele trouxe isso, ele falou, trabalhe pelo alimento que não é esse que vai acabar com vocês. Enfim, mas é um alimento eterno. E aí lá no versículo 30, depois que Jesus falou isso, ele fala um pouco mais sobre a obra de Deus, sobre a importância de nós cremos em Deus. E aí no versículo 30 o povo diz aqui, por esse motivo desafiaram, que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti então, Jesus? Que obra que você vai fazer para que a gente possa crer em você, já que a multiplicação dos pães não é suficiente? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, que Ele nos deu o pão do céu. O povo está falando, então, Jesus, você está trazendo então essa revelação, mas eu não estou vendo mudança diante dos meus olhos. Eu estou com fome ainda. Eu estou voltando para casa e as situações não mudaram, o meu país não mudou, eu me encontro no mesmo lugar, eu não estou enxergando uma intervenção, eu estou crendo no milagre, Jesus, eu estou fazendo as coisas certas, mas eu não estou enxergando a sua intervenção. Eu estou batendo a porta, mas eu não estou vendo o Senhor abrir. Então o povo, eles pedem, não, Jesus, traz esse maná, traz essa provisão, traz esse milagre, faz como você fez antigamente. E eu quero fazer uma pausa e fazer um parênteses aqui. Uma das coisas que Jesus me lembrou hoje também, quando eu entrei aqui, foi um momento onde Elias, quando ele vai para uma caverna, e ele acha que ele é a última bolacha do pacote, está falando de Jesus, Deus, só tem eu, só tem eu. E aí, Deus chama ele para subir ao monte. Quando ele sobe ao monte,
tem lá um terremoto, uma ventania, tal, alguns sinais acontecem que eram manifestações que Deus havia revelado ao povo antigamente, mas a Bíblia diz que Deus não estava nesse barulho, Deus não estava nessas coisas que estavam rolando, não. Às vezes a gente vai para o monte, ou a gente está diante de Deus, buscando Deus em revelações que já foram. Uma vez eu estava num acampamento, uma vez a gente estava num culto e aconteceu um rompimento através disso, e você tenta reproduzir aquele sinal que aconteceu, aquela manifestação que aconteceu, porque a manifestação ela é mais importante e mais suficiente para você do que o próprio Jesus. Mas daí o que acontece? Aonde Deus está no monte que ele encontra Elias? No sussurro. É num lugar de silêncio. Se você não estiver em silêncio, você não escuta uma pessoa sussurrar. Enquanto tu está falando, tu não consegue ouvir Deus falar. E uma outra coisa também que enquanto eu estava orando por esse tempo, algo também que eu queria falar com vocês e compartilhar, eu não sei se isso vai fazer sentido para alguém, fez para mim, e o Espírito Santo me confrontou em primeiro lugar, que eu via Deus começando a falar e começando a revelar algo, e à medida que Deus começava, nós éramos muito rápidos em começar a falar e querer completar o que Deus estava falando. Não, Deus começou a falar e você já nem quer terminar de ouvir, e você já quer começar a falar para as pessoas, ou tentar fazer alguma coisa acontecer, que Deus na verdade começou uma conversa com você, e a gente interrompe o Espírito Santo, a gente interrompe o que ele está tentando fazer, a gente interrompe, e o que Deus me falou sobre esse momento, Deus me lembrou de quando o anjo fala com Zacarias, e ele promete João Batista, e Zacarias começa a falar, e ele quer falar, e o que Deus faz? Para que isso aconteça, você vai ter que ficar mudo. E o silêncio de Zacarias é o motivo pelo qual João Batista não é abortado. O medo de Zacarias, a incredulidade de Zacarias que poderia parar o que Deus quer falar, pelo silêncio. O silêncio de Zacarias é o que facilita e possibilita depois o nascimento de João Batista. E Deus então tem trazido muito sobre a importância desse lugar de silêncio. Não interrompe a Deus, não queira fazer rápido demais, falar rápido demais, dê tempo, A Bíblia diz lá em Eclesiastes que existe um tempo para todo propósito. A Bíblia também diz lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, que existia uma unção sobre os filhos de Issacar, e eles sabiam discernir os tempos e as estações, eles sabiam quando o povo de Israel deveria agir. Nós precisamos buscar esse discernimento no silêncio, buscar esse discernimento. Se você está se sentindo agitado, você está num lugar que parece que você não consegue se acalmar, você está se comparando o tempo inteiro, você vem para cá, tem essa inconformidade, e você tem se esforçado, e gritado e tentado, eu quero te encorajar a encontrar Deus nesse lugar de silêncio. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. E aí, continuando então a terceira parte dessa conversa, depois que o povo pediu fala para Jesus sobre o maná, lá no versículo 48, olha o que Jesus responde: eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. E Jesus depois ele continua, ele vai falar um pouco sobre a importância da ceia, e o sacrifício dele, sobre o seu sangue e o seu corpo. Mas o contraste, o que Jesus está falando é, enquanto você continuar buscando o maná, aquilo que é perecível, aquilo que serve para você, aquele alimento, os pães e os peixes, enquanto você continuar buscando isso, o seu fim vai ser a morte, como todo mundo que comeu um maná morreu. Espiritualmente não vai haver vida, espiritualmente não vai haver transformação, mas a partir do momento que você se alimentar de Jesus, a partir do momento que você encontrar na presença de Deus e em Jesus, essa satisfação e essa suficiência na presença de Deus,
O que Ele promete e o que Ele vai te dar é a vida eterna. E vida eterna, eu não sei qual é o seu entendimento, não é quando eu morrer eu vou para o céu, não é isso. A vida eterna ela já começa aqui. A vida, porque tem muita gente dentro da igreja que está morrendo. E o que o João 15 diz é que se tem alguém na videira, né, se tem algum ramo que não está frutificando, ou que não está vivendo, em outras palavras, que não tem acesso a essa vida eterna, precisa ser podado, precisa ser cortado. E eu quero orar, eu vou fazer uma pausa, porque eu quero orar por vocês, eu quero orar por nós como igreja. De novo, essa palavra é algo que Deus tem. Eu estava orando com a minha esposa e eu falei, né, ela falou, olha, eu acho que você deve falar o que Deus está falando com você, o que está acontecendo com você. Então, eu não estou trazendo algo para vocês, eu não quero que pareça algo arrogante ou algo que eu estou impondo, não, eu estou compartilhando algo com vocês que o Senhor falou comigo, que está acontecendo comigo, é algo que Deus tem feito na minha vida. Mas eu quero orar por vocês antes de nós continuarmos a palavra, porque eu acredito que o Espírito Santo precisa trazer aí uma troca de apetite, uma mudança de apetite. Né, Romanos capítulo 8, ele nos ensina que quem se alimenta da carne tem fome por mais da carne, e quem se alimenta do Espírito por mais do Espírito. E eu quero orar por essa mudança de apetite. Você tem fé que isso pode acontecer? Você tem fé que o Senhor pode transformar o seu apetite? Que a partir dessa noite, né, nós estamos iniciando uma conferência profética, e talvez você achou que seria aí várias palavras proféticas, não sei o que você tinha, né, como visão, mas eu acredito que o Espírito Santo ele quer preparar o solo para aquilo que ele quer trazer. Porque se a semente não cair no solo certo, ela não vai produzir o fruto. Fecha os teus olhos aí comigo, então abre as suas mãos como um sinal de alguém que está recebendo da parte de Deus. Jesus, nós te desejamos. Jesus, nós te desejamos, nós temos fome por ti. Você só alimenta quem tem fome, e nós temos fome, Jesus. Nós temos fome da tua palavra, nós temos fome da tua presença, nós temos fome, Jesus. Eu oro para que o Senhor, o Espírito Santo possa trabalhar e fazer uma cirurgia em nossos corações, em nossa mente, que haja uma troca de apetite, uma troca de expectativa, que as coroas possam ser entregues a Jesus, que o orgulho, a amargura, que a gente possa entregar essas coisas a Jesus, e para que o apetite espiritual volte, o apetite pela tua presença, o apetite por aquilo que é eterno e não perecível. Se você fala em outras línguas nesse momento, eu quero te encorajar a você começar a falar em outras línguas. Espírito Santo, transforma o nosso apetite, transforma o nosso apetite. Senhor, traz fome pela tua presença, zelo pela presença, não um zelo carnal que quer estabelecer um reinado natural, não um zelo carnal que busca pelo que é perecível, mas um zelo espiritual, um zelo pelo reino espiritual. Espírito Santo, traz fome, gera fome, Espírito Santo, fome e sede pela tua presença. Vamos, igreja, vamos orar, vamos orando, vamos pressionar, vamos romper, vamos derrubar as fortalezas, que as fortalezas caiam na mente, que toda a pobreza teológica, que toda a imaturidade, Jesus, de nós como igreja, nós nos arrependemos, Pai, nós nos esvaziamos, Senhor, traz de volta o apetite, desentulha, Senhor, desentulha-nos, Pai, desentulha-nos, aquilo que precisa ser jogado fora, aquilo que precisa ser perdido, deixado fora, transforma-nos, Senhor, transforma, Jesus, nós queremos a Tua presença, a nossa recompensa é Jesus, é a tua presença. Transforma, Jesus, transforma o nosso apetite, transforma, Espírito Santo, vem transforma as mentes, os corações, que caiam as fortalezas, o desânimo, a preguiça. Oh Espírito Santo, levanta-nos, Senhor, levanta-nos como um exército, como homens e mulheres fortes, de mente sã. Eu oro por uma mente sã,
sanidade mental através da palavra de Deus. Traz sanidade, Espírito Santo, desperta-nos, desperta o apetite. Espírito Santo, vem, sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, manifesta, Espírito Santo, a tua presença entre nós, revela-nos Jesus, Espírito Santo, revela-nos o homem com fogo nos olhos, de cabelos brancos que vem pelos montes, aquele que João descreve no Apocalipse, que passeia entre as igrejas. Espírito Santo, revela-nos Jesus, o cabeça do corpo, Oh, Espírito Santo, revela-nos, transforma-nos, Senhor, que nós possamos te encontrar, Jesus. Traz a tua presença, mais da tua presença, presença que transforma, que nos liberta do pecado, da imoralidade, do orgulho, da religião, da homossexualidade, dos vícios, do divórcio, da amargura. É a presença que transforma. Não é uma presença que é respeitosa, mas ela nos invade. Ela toma conta de nós, ela transforma a mente, o coração. A tua presença, Espírito Santo, transforma-nos, liberta-nos de todo pecado, de toda raiz de amargura, de toda concepção falsa, de todo engano. Que a tua presença nos transforme, Espírito Santo, vem com a tua presença transformar, trazendo alegria do Espírito, trazendo esperança. Obrigado, Espírito Santo, pelo pão e pelo vinho, obrigado, Espírito Santo, pelo teu sacrifício. Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Que haja liberdade na presença de Deus. Que nós sejamos anfitriãos da presença de Deus, aqueles que carregam. Que nós possamos determinar o tom da conversa, que nós não sejamos levados por conversas políticas, banais, fúteis, por religião, mas que nós, ao entrar em um local, Pai, para que a Tua presença transforme o ambiente. Lugares que antes eram pesados, conversas, ambientes de trabalho, relacionamentos com irmãos da igreja, com familiares, que a Tua presença transforme as conversas. Que enquanto nós estejamos comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa, que seja para a Tua glória, Jesus, que a Tua presença invada-nos, Senhor. Invade, Senhor, com a Tua presença. Nós queremos, nós desejamos, como os discípulos no cenáculo, Senhor, crendo e clamando pelo derramado Espírito Santo. Nós queremos a Tua presença. Nós não vamos parar de clamar enquanto a Tua presença não estiver aqui. Não são títulos, não são posições, não são bênçãos, não são respostas de oração, mas é a Tua presença que nós queremos. Espírito Santo, inunda-nos. Espírito Santo, inunda-nos com o rio que cura, o rio que limpa, o rio que flui através de nós, em nós, através de nós, desentope o que tem que ser desentupido. Espírito Santo, transforma-nos, leva toda confusão, toda religião, todo orgulho, toda imoralidade, transforma-nos. Toda feitiçaria, toda obra das trevas, lava. Espírito Santo, limpa-nos. Presença de Deus, nós queremos a Tua presença, Jesus, transforma-nos com a Tua presença, a presença de Deus, Jesus, a Tua presença, Jesus, nós queremos a Tua presença. Nós não queremos águas nos joelhos, nós não queremos água nos artelhos, nós queremos mergulhar no Teu rio, Jesus, mais da Tua presença,
mais da tua presença, Jesus. Da pureza da tua presença, da pureza do Evangelho, o Evangelho que não é aguado, que não é alterado, o Evangelho bíblico, a paixão pela tua presença, Jesus. Nós queremos mais a tua presença, Jesus, o amor pelo noivo, o amor e o clamor, Maranata, pela volta de Jesus. Nós queremos, Espírito Santo, o entendimento da tua palavra. Ilumina, Espírito Santo, ilumina a tua palavra a nós. Nós queremos mais da tua presença, mais da tua presença, mais da unção que cura, do bálsamo de Gileade que é Jesus. Nós queremos mais do príncipe da paz, do Senhor dos senhores, do leão da tribo de Judá, do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mais, Jesus, nós queremos mais da tua presença, mais, Espírito Santo. É a tua presença, é a tua presença. Mais da tua presença. Que nós possamos manifestar a tua presença de maneira criativa. Que nós possamos manifestar a tua presença apontando para Jesus. Pai, nos perdoa pelo desperdício de tempo, de recursos, de pensamentos, de sentimentos, por noites à beira do tanque de Betesda, enquanto o Senhor está passeando com a cura ao nosso lado, Jesus. Pai, nós não nos importamos com estruturas, com conforto. Nós não nos importamos em ter controle, Jesus. Mas a tua doce presença é o que nos importa. Que a luz possa romper a noite. Que nós possamos levantar e resplandecer a luz. É a tua presença, Jesus, é a tua presença, Jesus. É a tua presença, Jesus, é a tua presença, Espírito Santo. Ensina-nos, Espírito Santo, sobre a tua presença, Jesus. Xarabaceria, cara, xeterelecaia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. O Espírito de Yahvé, o Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor, o temor do Senhor, o amor reverente a Yahvé, será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouvir dizer, antes julgará com retidão o caminho. Todos os necessitados com justiça tomará decisões em favor dos pobres, usará a palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como faixa em seu peito e a lealdade em seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo e uma criança os guiará. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós declaramos a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Jesus, a tua palavra, Jesus, é a tua palavra, Espírito Santo.
É a tua palavra, é o sétuplo espírito de Apocalipse, é o Espírito Santo nos revelando a Jesus que caminha entre as igrejas. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Jesus, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo, os seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. O seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Jesus. Sempre foi sobre Jesus, sempre será sobre Jesus. É sobre Jesus. Envolve-nos, Espírito Santo. Não um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Mente sã. Espírito Santo, revela-nos Jesus. Assim como o candelabro iluminava os pães no tabernáculo, que o Espírito Santo ilumine a palavra de Deus a nós. Que a gente caminhe, Espírito Santo, na luz da tua palavra. Nós nos arrependemos de um evangelho herege, de um evangelho aguado, de um evangelho que não aponta para a cruz de Jesus. Jesus, nós escutamos hoje o convite da cruz. Espírito Santo, ajuda-nos a responder a esse convite. A cruz diária, o deserto, o justo vivendo pela fé. Que a incredulidade não faça conosco o que fez com o povo no deserto. Uma maldição sobre uma geração, isso não vai acontecer conosco. Jesus me mostra, eu vi um rio, uma nascente de um rio, e eu via esse rio passando aqui como algo que está se iniciando. Eu sei que esse ano nós temos aqui o ano do fluir. Eu acredito que existe algo nascendo. Eu via essas águas começando a correr ainda numa terra seca, e nós trabalhando para tirar os entulhos, aquilo que poderia parar e impedir esse rio, ou trazer impureza sobre esse rio, mas eu via, existe algo sendo gerado, iniciando. Existe um trabalho do Espírito, um rio que está fluindo, e ele vai passar primeiro em nós. Primeiro nós vamos experimentar a cura, a libertação, a poda. Primeiro vai ser em nós. Mas não é isso, não é aí que vai parar, mas é algo que vai passar por nós. Quem estiver posicionado, quem estiver rendido, quem estiver disposto, nós vamos viver o rio primeiro, mas depois existe uma fonte que vai sair de cada um de nós. Uma transformação, uma reforma, algo que o Espírito Santo quer fazer no Brasil. E eu vejo o Senhor encontrando um remanescente nesse lugar.
Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua presença mais uma vez. Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, nós te amamos, nós te honramos. Nós honramos a tua presença e nós não iremos tirar o Senhor do trono, Jesus. O Senhor continua assentado, o Senhor continua tendo o controle, o Senhor continua soberano. Transforma as nossas mentes para que nós possamos entender a verdadeira natureza do teu reino, que nós tenhamos fome pelo pão da vida e não pelo maná, e para que o teu Espírito Santo nos revele o noivo, nos revele Jesus, que contigo nós possamos clamar: Maranata, Espírito Santo. Acho que a gente pode, nesse momento, no seu lugar, com a sua expressão, mas que a gente possa ter um momento de adoração. Eu quero te encorajar. Eu sei que talvez você, se você está na igreja, você já escutou isso muitas vezes, mas eu queria que você escutasse com seus ouvidos abertos. Se você puder trazer um clamor pessoal aí, uma expressão de amor a Jesus, um agradecimento a Jesus, algo que vem de você, sem ninguém te conduzindo, sem ninguém te conduzir, uma expressão sua a Jesus, ao noivo. Talvez você só vai conseguir falar obrigado, não tem problema, mas fale isso querendo dizer isso para o Espírito Santo, para Jesus, para Deus Pai, nas tuas palavras nesse momento, nas tuas palavras, sem ninguém te conduzir. Deixa o Espírito Santo te conduzir nesse momento. Obrigado, Jesus. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou um fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Um fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Um fogo em
os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Amém. Amém. Eu queria te desafiar algo nessa noite. Eu sei que talvez vai ser um pouco desconfortável para você, mas eu acredito que o Espírito Santo está conduzindo a esse momento. Mas eu queria que a gente ficasse talvez só com o teclado nesse momento, sem os instrumentos, sem as vozes, e que você pudesse contemplar a Deus, ao Espírito, a presença nesse silêncio. É um silêncio que ele vai te incomodar talvez, mas que a gente possa presenciar e viver essa experiência do silêncio, para que a gente possa iniciar hoje aquilo que Deus tem nos dirigido, amém? Se tu quiser sentar, se quiser ficar em pé, se quiser deitar, se quiser se ajoelhar, mas eu quero te convidar no silêncio a você se conectar com a presença de Deus. De novo, eu sei que talvez vai ser diferente para você e vai te incomodar, mas deixa o Senhor romper algo através do silêncio.